Boa tarde, gente! Olha a gente chegando aí, graças a Deus. Que maravilha! Que saudade de vocês. Bom, meu povo, como é que estamos? Espero que bem, torcendo para que todos estejamos bem. Boa tarde, Marcos. Vamos nos concentrar, né? Nos organizar, chegar para que possamos fazer a nossa oração aqui da nossa casa Lume, Lar Umbandista Mensageiro da Esperança. Hoje teremos mais uma vez, né, uma conversa maravilhosa. Espero que possamos ajudar todos com toda essa situação, essa dificuldade que estamos vivendo. O fique em casa. Fique em casa é a frase mais utilizada, né, nesse tempo de quarentena. Então, vamos ficar em casa, vamos fazer a nossa parte, né, gente? Porque tá tudo muito difícil. O nosso psicológico está sendo movimentado, então vamos fazer a nossa parte, vamos ficar em casa. Vamos seguir direitinho o que a gente puder fazer, só sair se realmente for extremamente necessário e nunca esquecer da nossa proteção, do nosso álcool em gel, a nossa máscara. Grande abraço, grande abraço, grande abraço, boa tarde. Então, gente, quem topa aí já se concentrar para que possamos fazer a nossa oração. Nosso irmão, o senhor Hélio, já, se quiser entrar já para participar da oração, da abertura, seja bem-vindo, meu irmão. Deixa eu ver aqui como é que eu abro aqui para aceitar seu Hélio. O seu Hélio tem que pedir. Suzana, minha irmã, vamos lá. Só um instantinho, gente. Gabi, a questão aqui de aceitar seu Hélio, eu ainda tô muito, como você sabe, aí eu tô procurando pra ver ele aqui. Deixa eu procurar. É porque ele tá com o celular de Suzana, parece. Pronto. Me dê um help. Su, me dê um help, me dê um alô, pra ver se seu Hélio já está a postos, tudo direitinho. Senão a gente inicia já a oração enquanto ele se organiza. Ai, gente, que saudade de vocês. Eu tenho que me comportar porque eu estou numa live. Ainda bem que você sabe. Eu não vai ser no... Ela disse que seria no dela. Não tem Instagram dele. Deixa eu ver, Suzana. Pergunta ela aí no seu WhatsApp. Ainda bem que a gente tem aqui. Cadê? Ela disse que é pelo dela. Então, eu vou tentando aceitar, né? Deixa eu chamar ela de novo. Olá! Tudo bem? Irmão, que maravilha! Que saudades! Como é que estamos? Bem, você tá boazinha? Tudo tranquilo, meu irmão. Então vamos já fazer nossa oração. Graças a Deus. Nossas boas-vindas, nosso agradecimento, para que tu possa aí dar essa luz que a gente está precisando nesses dias, né? Com a força do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, vamos nos concentrar. Vamos sentir essa vibração desse dia tão lindo, esse frescor, dessa chuva em alguns lugares está chovendo. E que possamos amar a nós mesmos e a Deus acima de todas as coisas.
a Casa Lume Lar Umbandista, Mensageiro da Esperança, deseja a todos muitas alegrias, muita saúde e muita paz. Que o Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis, mestre, cair em tentações, e nos livrai, Senhor, de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por todos nós, filhos e filhas, agora e na hora da nossa vitória, rumo ao Mestre Jesus. Que assim seja. Amém. Vamos agradecer a nossa casa, a nossa luz, aos nossos guardiões, aos nossos louvores, ao Pai Oxalá, a todos aqueles que vibram com a força de Deus para nos guiar, nos proteger, todos os médicos do astral, Dr. Bezerra, Dr. Fritz, Dr. Hans, doutora Sheila, nossa irmã Sheila, todos aqueles que estão nessa batalha, nessa luta, com a guiança do Mestre Jesus, ajudando a todos nós a passarmos por essa dificuldade com a vitória e com o amor. Graças a Deus, que assim seja. Pronto, meu irmão, fique à vontade, seja bem-vindo. É com muita alegria que eu estou aqui. Lembro da nossa conversa lá naquela ilhazinha linda. E Que bom. conte comigo, viu? Eu sei que eu conto com tudo. Gratidão. Com certeza. Boa tarde, pessoal. Tá me ouvindo bem? Sim, aqui tá ótimo. Tá ouvindo, gente? Tá tranquilo? Tá. Boa tarde a todos. Que a paz do Cristo esteja entre nós. Nós vivemos momentos hoje de muita inquietação, muitas dúvidas. E a sociedade hoje está meio que assustada. Porque, infelizmente, nós não temos o hábito de avaliar situações ao longo de toda a história. Mas desde que a sociedade, a humanidade terrestre, foi levada a aqui reencarnar, que nós estamos sendo a todo tempo, de tempos em tempos, e numa frequência média, é algo que não acontece esporadicamente. As dificuldades mais difíceis que nós atravessamos enquanto humanidade, elas acontecem sempre em tempo médio. A princípio, lá nos tempos muito recuados, como a humanidade era restrita, era muito menos pessoas, acontecia no local e aí ficava restrito porque não havia um intercâmbio entre pessoas. Mas à medida que a humanidade foi crescendo, as guerras vieram, que interessante, né? Sim. Normalmente nós vemos a guerra como algo ruim, extremamente ruim. Na realidade, a guerra no início da civilização terrestre, ela foi o único elemento possível de fazer com que a cultura e a civilização fosse expandida por todo o território da terrestre. Logicamente que, como nós, enquanto criaturas humanas, temos o mau hábito de utilizar as coisas que a divindade nos coloca às mãos para progresso, nós utilizamos a favor da civilização, a favor da lei de Deus, mas infelizmente com rigores pessoais, e aí nós, ao invés de utilizarmos apenas para crescimento, nós nos comprometemos. Assim os grandes conquistadores fizeram a parte que lhes cabia, ampliar a área habitada na Terra, mas infelizmente com os crimes
que cometemos porque também estávamos lá. Nós somos de agora, boa parcela de nós viemos desse período de pilhagens, conquistas inadequadas, mas foram necessárias as guerras. As calamidades, as pestes, né? Nós tivemos a peste suína, as 7 pragas do Egito, a peste bubônica, né? Gripe aviária, e todas essas calamidades sanitárias que atingiram a humanidade, todas elas com o intuito único de fazer que despertássemos para a responsabilidade que tínhamos no progresso da humanidade, no progresso da Terra. Infelizmente, Sim. não demos ouvido a isso. Se nós não recordarmos que o Cristo esteve entre nós há 2018 anos completos, e mais 5 meses, 19 anos completos, desculpem, e mais 5 meses desse ano, nós veremos o quanto nós fomos irresponsáveis diante de nós, da nossa vida, diante do contexto social. Moisés foi o primeiro a receber as informações que a divindade considerou necessárias para aquele momento. Então precisou que Moisés reencarnasse para que trouxesse para nós o Decálogo. 10 mandamentos de origem divina e que, por consequência da capacidade da humanidade daquela época e da sua natureza, Moisés teve que colocar algumas leis humanas revestidas como o cunho divino. Então, tudo aquilo que foge ao amor nas leis mosaicas é de cunho humano. Sim. Agora, Passou-se... Oi. Desculpa. Não, fica tranquilo. Assim, porque essa questão de todas essas pragas, né, que a gente passou, todas essas guerras, e o que a gente viu, né, nas leituras, os próprios espíritos nos trazem, é que depois que passou, houve uma melhora, né, de algumas coisas, de consciência. Então, eu vejo isso que nós estamos passando agora, dentro de todo esse contexto, né, de tudo isso que a humanidade já passou, com esperança, né, com a fé que a gente tem, claro, no nosso Senhor Jesus Cristo, no nosso gerente da Terra, que vamos passar com melhoras. Eu acho que é importante a gente internalizar isso, de que temos uma oportunidade, né? Talvez até com um pouco mais de consciência que os nossos irmãos naquelas épocas, né? Naqueles tempos, né? Que passaram por todas aquelas situações. Eu acho que nós hoje temos a condição de ter mais consciência do que eles naquela época, né? Os nossos antepassados, que eram nossos antepassados, né? Que foram, e que possamos juntar isso, essa consciência e realmente crescer com tudo isso, realmente passar por isso com uma fé de que tudo vai melhorar. Porque a gente via muito quando a gente lê, quando a gente... os livros espíritas, eles nos mostram também que naquela época a incredibilidade, né? A falta de fé, de crença dessas pessoas eram bem maiores que hoje. Hoje a gente sabe que ainda existe. Então, para eles, eu acho que era mais difícil. Aí eu quero que tu me diga se o meu raciocínio tem alguma coisa de fundamento certo, ou se eu estou, sabe, variando. Porque eu sinto isso, meu irmão. Eu sinto isso, mas sua palavra vai me confortar muito. É verdade. Veja só, as guerras, como está no próprio Evangelho, elas foram necessárias, né? A guerra é um instrumento, sempre foi um instrumento de evolução. Por que as guerras vinham? Com duas finalidades. A primeira delas, fazer com que a humanidade progredisse. Porque durante as guerras e pós-guerra, havia uma necessidade muito grande do desenvolvimento industrial e científico.
Então, todas as guerras trouxeram para a humanidade progresso. E o outro lado era fazer com que aquelas pessoas que fossem assassinadas não, que guerra não assassina na guerra, mas que morressem durante a guerra, né? Salvo os excessos, é claro. Morresse durante a guerra, abrissem espaço para que uma nova leva de espíritos viessem ocupar aqueles lugares. Espíritos com condições melhores de absorver aquele progresso que foi estabelecido. O mesmo se acontece hoje. A pandemia, ela tem essa finalidade, né? Fazer com que uma leva muito grande de seres retorne ao mundo espiritual. Com que propósito? Ceder os seus lugares para espíritos em condições superiores. Porque nós estamos no processo agudo da transição planetária, né? Então, o que é que aconteceu? Bom, as guerras são necessárias, né? Mas não nos moldes que essa iria acontecer. Porque a primeira guerra teve o seu resultado benéfico, a segunda teve o seu resultado benéfico, apesar de Hiroshima e Nagasaki, né? Mas essa terceira guerra estava fugindo do controle das necessidades do planeta e da lei de Deus. Por que aconteceu? Não só iria dizimar corpos, mas como destruir o planeta. E isso a divindade não quer. A divindade não criou a Terra para ser destruída pelos homens, muito pelo contrário, desculpe, foi um inseto. A divindade criou a Terra para que houvesse o progresso nosso, enquanto humanidade, e, em consequência, o progresso do orbe. O que aconteceria? Uma guerra atômica nos moldes atuais, a destruição material seria imensa. Não poderia. Desde há muitos anos atrás, não é de hoje, de 10 anos, que existe uma preocupação muito grande do mundo espiritual com relação à Terceira Guerra Mundial. Gorbachev evitou, lembra? A tal da Guerra Fria, Estados Unidos e Rússia, estava na iminência de desencadear a Terceira Guerra Mundial. O que aconteceu? Gorbachev assumiu a liderança da Rússia. Decretou aquele estado lá que agora me fugiu a pronúncia, na perestroika. Se não for isso, me desculpem. Mas é algo parecido se não for. Que é isso? Acabou com a Guerra Fria. Se você quiser, você faça a guerra, porque a Rússia não tem mais interesse. Né? O que aconteceu? Acalmou-se. Nos Estados Unidos, assumiu Barack Obama. Aí trouxe aquela paz para o mundo. A China já estava no ápice do seu desenvolvimento, tentando assumir o comando do mundo. Aí, por circunstâncias que fogem ao meu conhecimento, assume Trump. Poderia ter assumido outro, né? Outro do estilo de Barack Obama. Só que o nosso livre-arbítrio é respeitado. E nós sabemos, se não todos, aqueles que não sabiam vão ficar sabendo nesse momento, o povo americano é descendente do povo italiano. Né? Os americanos são basicamente originários da Itália. E aquela Itália antiga, dos conquistadores dominadores do mundo. Nós podemos ver que Estados Unidos, para ele, o próprio Bush, foi? Se não Bush, o sucessor dele. Disse o seguinte, o antecessor de Obama foi quem? Não lembro agora. Mas foi o antecessor de Clinton. Né? Clinton. Quando foi chamado para participar do acordo de Ottawa, né? Aquele acordo do carbono, controle de carbono, ele foi claro. Contanto que os Estados Unidos sobreviva, eu não me importo que o mundo desapareça. Ou seja, pleno egoísmo. Né? Então, ele foi claro. Né? Desde toda a história, né, meu irmão? Não é? Desde quando os Estados Unidos sobreviva, que o resto do mundo desapareça, para mim pouco importa. O que acontece? Poderia assumir outro, mas por força da natureza deles, né? Porque o livre-arbítrio é respeitado, elegeram o Trump. O que aconteceu?
a Terceira Guerra Mundial estava na iminência. Bom, como havia necessidade dessas pessoas retornar ao mundo espiritual, que vão retornar, a Terceira Guerra não podia acontecer nos moldes dele. Teria que acontecer alguma coisa prevista. A pandemia substituindo a Terceira Guerra Mundial. Porque nós nos lembramos de uma frase do Cristo, muito significativa. É uma coisa interessante, se nós basearmos as nossas vidas no Evangelho de Jesus, acabam todos os nossos problemas. Porque tudo o que estiver acontecendo, na verdade, tudo que estiver acontecendo, nós consideramos que está segundo a lei de Deus. Eu me lembro de uma frase de uma música de Benedito de Paula, se não se foi ele que compôs o outro, que diz o seguinte: tudo está no seu lugar, graças a Deus. Ou seja, se nós tivermos essa frase em nossa consciência, não vamos ter problemas com nada que aconteça. Mas como não é assim, nós sofremos. Então o Cristo nos disse: quando a peste chegar, é o sinal de novos tempos. Olha que interessante. Muito então deveríamos, não é? Quando a peste chegar, é o sinal de novos tempos. Ou seja, novos tempos estão vindo. E para que esses novos tempos se estabeleçam, é preciso que muitos de nós retornemos ao mundo espiritual. Porque para aqueles que estão vindo possam estar aqui, é preciso que haja espaço, não é? E que a psicosfera da Terra seja o menos agressiva possível. Porque eles já estão se sacrificando, não é? Porque estão vindo de galáxias superiores, né? Planetas superiores, e vindo para dar o impulso moral que a Terra precisa. Por quê? Porque o impulso intelectual os capelinos deram. Só que os capelinos tinham a parte intelectual desenvolvida e a parte moral prejudicada. A coisa para alguns era tão complicada, desculpem, que ainda hoje existem alguns deles aqui porque ainda não conseguiram estabelecer a evolução moral suficiente para voltar para a capela. Olha que interessante. E olhe que já tem tempo que esse povo está aqui. Né? Então, os que estão vindo agora estão vindo com o desenvolvimento intelectual. Eles não são exilados, eles são voluntários. Olha a grande diferença. Então, eles precisam ter um local mais compatível com a sua situação para que a Terra consiga avançar no seu processo de transição, de evolução, e que a coisa volte para os caminhos que a divindade estabeleceu. Caminho esse e posição esta que deveríamos ter sido nós a construir. Porque a vinda dos benfeitores, não é? A vinda daqueles que estão chegando em massa, mas de uma maneira muito grande, é porque nós não fomos capazes de fazer a nossa parte. E aí a peste chegou. Estamos todos intranquilos, por conta de não termos em nossa mente o que o Cristo sinalizou, como nós dissemos, a questão de todo o Evangelho, e uma das partes ele diz: só lobos caem em armadilhas para lobos. Uma frase significativa para todos os momentos, especialmente para esse. Ou seja, ninguém vai perder o corpo que não tenha a necessidade ou tenha criado condições para tal. Ninguém morre fora da época. Agora, nós temos que cumprir todas as recomendações do Ministério da Saúde. Sim. 1,5 metro, 2 metros, diga. A gente, nessa visão, eu lembrei muito de 2 episódios de alguns livros, né, que eu li, que um foi Alcione, que é no Renúncias, e quando ela veio para cá para tentar salvar algumas pessoas, alguns espíritos, inclusive o do que era o companheiro de caminhada, né, da vida espiritual dela, ocorrer essa preocupação dos espíritos para que ela não sucumbisse às coisas, para que ela conseguisse passar, né, o mais ilesa possível nessa caminhada aqui na Terra. E foi muito difícil. E eu lembrei também do... Como é que chama aquela arena que... Eu esqueci, meu Deus. Que abre a gaiola, né? Os leões invadem para... O circo romano. Para matar o
sim, para matar os cristãos na época, né, de Jesus. E olha, eu fiquei tão, meu irmão, tão iluminada a minha mente com esse episódio do livro, porque eu fiquei aflita, sabe? Uma aflição com aquela situação, porque muitos cristãos estavam na arena e eles já iam abrir aquele negócio para os leões invadir para pegar os cristãos. Mas aí Jesus passou uma mensagem assim tão linda e disse: calma, falou para todos eles, mas só que eu estava lá, entende, meu irmão? Quando a gente se entrega a uma leitura, a uma vivência, eu tenho isso comigo. Então eu estava naquela agonia com o povo, e aí quando eles abriram as jaulas, os leões começaram a invadir e pegar os seguidores de Jesus, mostrou as almas saindo, sabe, subindo. E quando os leões pegavam locais, né, que era fatal, já não tinha mais o espírito, sabe? Eram só os corpos valiosos, claro, mas a dor de sentir no espírito eles já não sentiam. Eles tiveram a graça, né, por ter seguido, por ter acreditado no Mestre Jesus, por ter percorrido toda aquela luta, porque hoje a gente pode achar que tem dificuldade em seguir a espiritualidade, em trabalhar na caridade da Seara do Mestre, mas naquela época nem se compara. Era uma luta você se declarar seguidor do Cristo. Então, eles, sabe, com aquela força, aquela coragem, e eles foram mesmo para a arena. Na verdade, eles não tinham escolha, mas eles foram com fé, não foram em desespero, porque eles acreditavam no Mestre. E subiu, sabe, aquelas auras, aqueles espíritos indo para o céu, e os leões, aquele povo todo rindo, gritando, mas sem ter noção de que a salvação foi linda e o propósito foi atingido e eles foram salvos. E ai, me emociono. Obrigada. É muito bom, é muito bom. Eu digo aos meus irmãos, quem tiver a oportunidade de estudar, estude, porque a nossa vivência é linda, mas os nossos irmãos viveram coisas incríveis e trouxeram isso para a gente. Então é importante, sim, a gente ler o Livro dos Espíritos. A Umbanda é linda, a Umbanda tem fundamento, mas tem um conjunto, e a Umbanda nos dá essa oportunidade. Não é um segmento fechado de que você só vai aprender o que tem na Umbanda. A Umbanda, ela é um conjunto, né? Um conjunto de tudo que vai te elevar, que vai te ajudar a elevar com base no nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o nosso gerente, né? Eu tenho isso comigo. Então, se a gente tá vendo que tem Jesus, tá bom. É ali que a gente tem que estar. Então, o Livro dos Espíritos é incrível. O Livro dos Médiuns, eu era criança quando eu achei no lixo de um prédio que o pessoal estava jogando fora. Eu achei um pequenininho que eu tenho até hoje. E é o meu companheiro. A partir daí, minha vida, porque eu sempre tive vivência com os espíritos, mas a gente precisa de uma disciplina, não é? E a partir daí eu acordei melhor. Eu consigo caminhar, entender as coisas que acontecem à minha volta, consigo me entender melhor, porque até então eu procurava significado. Eu não entendia porquê de tantas coisas, mas estar no Espiritismo me ajudou e me ajuda muito. Como o Consolador mesmo, né? Quando a gente começa, a gente aprende que é o Consolador, porque consolou. E consola até hoje, vai consolar sempre os nossos irmãos. E é isso. Você falou nas duas falas uma coisa muito importante, fé. Né? E aí eu me lembrei também, a base é sempre o Cristo. Se tivesses a fé do tamanho do grão de mostarda, dirias esta montanha, passa daqui para lá, e ela passaria. Um dos problemas da criatura humana é justamente a falta de fé. E os cristãos primitivos, o que eles mais tinham é fé.
acreditavam piamente naquilo que o Cristo falou, né? E vieram para exemplificar para nós. Com relação à retirada do corpo antes da morte dele, da agressão a ele, nós temos um exemplo próximo de nós, cerca de 25, 26 anos. Ayrton Senna passou por isso, né? Ayrton Senna, quando o ferro atingiu o cérebro dele, ele não sentiu absolutamente nada porque foi retirado antes. Então, aquela história, não é, nós pensamos sempre que só pode acontecer com o outro, não. Basta que nós hajamos, né, segundo o que o Cristo ensinou, não precisa fazer muita coisa, não. E Ayrton Senna era um cidadão comum, um excelente profissional, rigoroso, e ele disse o seguinte: eu não quero ser o primeiro nunca. Ou, desculpe, o primeiro é conhecer sempre, né? Eu não quero ser o segundo nunca, porque o segundo é o primeiro dos perdedores, né? É uma frase dura. E olhando para o cara fala um negócio desse e na hora da morte não sente nenhuma dor, para você ver, né? Muitas vezes, normalmente aquilo que nós estamos vendo não corresponde à realidade. Por isso que nós temos que ter muito cuidado nas avaliações que fazemos das coisas. Estudar bastante, ter Jesus como roteiro e meta e seguir adiante, sem a preocupação do que o outro está pensando de nós. Porque não é o que o outro pensa de nós que eu somos. Nós somos aquilo que estamos realizando enquanto essência filho de Deus. O outro só é considerado se aquilo que ele fala, opa, rapaz, não é que é verdade? Trabalhar. E acabou. Acabou. Esquecer, não ter nenhum constrangimento e seguir adiante. E a fé é fundamental. E a base é o Cristo, né? A base é o Cristo. O Cristo tinha tanta fé na nossa recuperação que desceu, né? Se tornou homem para nos mostrar absolutamente uma coisa. Enquanto vocês não aprenderem a amar, os sofrimentos continuarão batendo a sua porta. E veio com muita humildade, muito amor no coração e chorou bastante por nós. E nós até hoje não respeitamos o sacrifício do Cristo, né? Porque a pandemia está aí. E nós fomos alertados. Muitos de nós voltaram. Depois do Cristo, nós tivemos calamidades absurdas. E a humanidade não conseguiu despertar. Agora é o momento final. Porque antes as coisas eram pontuais. Hoje não. Hoje nós estamos tendo medo de estar próximo do nosso irmão. E qual é a finalidade da criatura humana? Estar junto com o outro. Nós somos seres gregários. Consequentemente, a proximidade do outro, o contato, é necessário. Aí o que é que acontece? Sabíamos que o contato é necessário. E aí utilizamos isso de maneira inadequada. Nós transferimos uma coisa que é natural, que é o contato físico, tá? O estreitamento mais próximo da criatura, o contato dos corpos, e muitas vezes a intenção não era só de comunhão afetiva. Os abraços, os beijos tinham para um significado, para o outro um significado totalmente inadequado. Aí vem a pandemia e diz, olha, no mínimo 2 metros, se você não quiser se contaminar. O que é que vai acontecer depois da pandemia? Novos tempos. As pessoas vão ter obrigação de se manter afastadas. E só vai se aproximar daquelas mais próximas. E aí o contato vai ser aquele que nós somos convidados a ter, que é o contato fraternal, sem segundas intenções. Nada que acontece na vida é por acaso. Nada acontece por acaso. O Cristo abraçou, tá? Mas de maneira adequada. O Cristo sorriu adequadamente.
Beijar, só beijou os pés. Olha que interessante. Né? Na cerimônia do lava-pés, o Cristo beijou a parte mais em contato com a terra. Aquela considerada que está mais próxima da sujidade. Foi a única parte que ele beijou. Então, o beijo é algo que deve ser dado de maneira respeitosa. E observe a diferença. O Cristo beijou os pés no sentido de humildade. Judas beijou o rosto com a traição. Olha que Nossa, interessante. que forte isso. Muito Nada por forte acaso. isso. Não é? Né? O superior beijou os pés. O igual a nós beijou o rosto, que faz parte da cabeça, que é o topo do corpo humano. Então, nada que aconteceu na vida do Cristo foi por acaso. O Evangelho do Cristo é o roteiro básico para a salvação da criatura. Agora, é preciso, conforme ele mesmo disse, que tivéssemos olhos para ver, ouvidos para ouvir. E Paulo também disse, a letra mata, o espírito vivifica. Então, o Evangelho é o roteiro básico, agora é preciso ser interpretado com os olhos do espírito e o coração. Senão nós vamos ver coisas que não estão escritas, interpretar com a nossa concepção e vamos sair por aí falando e fazendo coisas, dizendo que tem base no Evangelho, quando na realidade é uma falsa interpretação daquilo que nós lemos ou ouvimos. Então, a fé, fundamental. Então, pandemia, manter os devidos cuidados, mas não adianta ter medo. O medo foi o primeiro sentimento que a criatura humana desenvolveu, mas com a finalidade de proteger a vida. Se não houvesse o medo, nós teríamos destemidos a tal ponto que arriscaríamos a vida dos nossos corpos, nos matando inconscientemente. Então, o medo é para proteger a vida. Mas num estado como esse, no nível de consciência que nós já temos, não cabe ter medo. Por quê? Porque nós sabemos que a lei de causa e efeito ela é igual para todos. Então, nós só conseguimos livrarmos-nos de alguma situação com comportamento adequado diante da lei. E aquilo que estava programado, nós podemos modificar se nos comportarmos dignamente. Agora, se até este momento não o fizemos, não adianta ter medo. Porque não tem mais tempo. E o medo só vai antecipar o contágio. Por quê? Medo, baixa imunidade. Baixa imunidade, o vírus tem mais condição de se desenvolver. Aí nós nos recordamos da AIDS. Quantos e quantos porta-soros positivos viveram 10 anos ou mais estão vivendo? Por quê? Não tinham medo. Né? Eu me lembro, sempre existem os casos, Sandra Brea levou mais de 10 anos, não sei se é do seu tempo, mas Sandra Brea... Tem jogador de basquete, né? O jogador de basquete, esse daí já tem um tempo. Pois é. É um dos exemplos de que a fé e o bom comportamento mantêm a saúde, embora esteja contaminado. Porque o vírus precisa de um ambiente propício a se desenvolver. Se não tem esse ambiente, não se desenvolve. Nós, mesmo os corpos vivos, nós estamos carregando todos os vermes que vão decompor os nossos cadáveres. Por que não decompõe agora? Porque não há condição de desenvolver. É preciso que o corpo morra para criar as condições. Então, aqueles vermes que decompõem os cadáveres não saem da natureza, não. Nós é que carregamos. Não é interessante? Então, não adianta ter medo. Ainda tem outro aspecto, não é? Ainda tem outro aspecto com relação a isso. Tudo tem um lado positivo. Tudo. Tudo tem um lado positivo. Basta que nós analisemos com os olhos da fé e da confiança em Deus. Porque por mais difícil que seja o momento, por mais grave que seja a situação que estejamos vivendo, é para o nosso aprimoramento. É só analisar e ver o que é que tem que fazer de diferente para eliminar aquilo. Bom, se eu me esforço muito para eliminar e não consigo, resignação. Resignação. Porque está dentro do programa e eu estou me liberando de algo que eu fiz no passado, que era tão grave que nessa encarnação sozinha não conseguirei
eliminar. Eu estou trabalhando. Essa parte, não é? Essa é uma parte não tão agradável, mas a outra. Se eu sucumbo nessa pandemia, eu tenho duas situações para ficar feliz. Primeira, uma delas, estou pagando um débito com a lei divina. Essa não é muito boa. A boa, eu estou cedendo lugar para que um espírito superior ocupe e o mundo seja beneficiado com isso. É um lado bom. É bem verdade que ninguém quer, não é? Ninguém quer. Mas se tiver a oportunidade de ser contaminado, é esforçar-se para sarar. Sim. Mas enquanto está no tratamento, analisar. Se eu desencarnar, o meu lugar será ocupado por um superior a mim. Porque nesse momento de troca de lugares, só virão superiores ou iguais. Os iguais para fazerem aquilo que nós já estamos fazendo até hoje. Então, de qualquer maneira, nós estamos cedendo lugar para o progresso. Não é motivo de tristeza. Não é motivo de tristeza. Porque nós temos um programa e nós concedemos, né? Nós concordamos em estar na Terra neste momento. Né? Para estarmos aqui, houve um planejamento. Esse planejamento nos foi mostrado. E só foi carimbado quando nós discutimos, eu estou pronto para ir para a Terra nessa época. Porque eu vou fazer a minha parte. E quando eu tiver que desencarnar, eu vou estar acalmo e consciente de que a minha partida será bom para mim, será boa para mim e para os que ficam. Porque se nós desencarnarmos agora, nós abandonaremos a Terra num momento crucial. Não é? E voltaremos daqui a 100, 150 anos num planeta com outro nível de energia. Não é bom? É bom. É ótimo. O problema é que ninguém quer ceder o lugar. Mesmo sendo bom, é bom para os outros. Eu vou ficar por aqui porque aqui eu estou bem. Mas só que quando nós estávamos estudando o assunto, não é bom. Porque estar na Terra reencarnado é bom porque nós estamos cumprindo um programa de recuperação. Né? Nós temos débitos que essa reencarnação, como todas as outras, nos possibilitaram ressarcir. Mas na Terra, enquanto encarnados, nós não temos segurança nenhuma sobre o segundo seguinte, o minuto seguinte, a hora seguinte, o dia seguinte, o mês seguinte, o ano seguinte, a década seguinte. Então não temos segurança de nada, porque nós estamos à mercê de um programa reencarnatório que nós não temos como alterar. Né? Tem algumas linhas dentro do nosso livre-arbítrio nós conseguimos, mas tem outras que não. E tudo é para nós uma incógnita enquanto estamos com os corpos acordados. Quando dormimos, temos toda uma reinformação, uma reeducação, mas acordado o corpo, não temos nenhuma segurança de nada que vai acontecer a partir do próximo momento. Sim. Isso não é bom. Não é Bom é estar, não é? E as pessoas de nosso círculo social, afetivo, profissional, são todas desconhecidas para nós. Né? Porque as máscaras são as mais diversas. Então, por mais que conheçamos uma pessoa, não temos o real conhecimento da sua personalidade. De jeito nenhum. Não é verdade? Desencarnado, não. No meio desencarnado, todos somos iguais. Todos nos conhecemos por quê? Lá não existe máscara. E lá nós estamos sempre sob a vigilância de seres superiores, aos quais, por estarmos desencarnados, nós rendemos todo o respeito e a responsabilidade são assumidas integralmente. Então, no mundo espiritual, nós temos certeza de tudo que vai acontecer. Porque existe o planejamento que sempre é cumprido. E nós sabemos que, no momento seguinte, vamos estar vivos. Não é verdade? Aqui na Terra, não. No momento seguinte, podemos estar partindo.
Então, não vale a pena ter medo. O medo de morrer, apesar de ser algo natural, é por força de nós não termos a certeza que estamos cumprindo o nosso programa reencarnatório. É? Isso Não é verdade? é verdade. Não temos a certeza que nenhuma desgraça, nenhum mal vai nos acontecer no momento seguinte. Então nós ficamos ali, meio que na defensiva. Verdade. Falta de consciência daquilo que estamos fazendo. Porque tudo isso que nós consideramos um mal, um grande infortúnio, no final das contas, são benesses que a divindade está nos oferecendo. Ruim é aquilo que nós fazemos, por conta do nosso egoísmo. Isso é que nos traz os nossos grandes problemas. Esses são os verdadeiros infortúnios, são as verdadeiras desgraças. Esse é um termo que as pessoas falam, desgraça é que nem câncer. As duas palavras que o ser humano não gosta de ouvir e não gosta de pronunciar, algumas são essas, desgraça, porque acha que a coisa... Não, é uma palavra como outra qualquer. Sim, sim. O que muda é a entonação que você dá à palavra, certo? E a intenção quando você a pronuncia. É? Porque eu vou ler aqui no livro Jesus do Evangelho, sobre a luz de psicologia profunda, esse aqui, como Joana de Ângeles define desgraça. Desgraça é todo acontecimento funesto, desonroso, que atua e desarticula os sentimentos, conduzindo a estados desesperadores. Isso é o que é desgraça, é aquilo que é ruim. Tá? Não somente aqueles que se apresentam trágicos, mas também inúmeros outros que dilaceram o íntimo, conspirando contra as aspirações do ideal e do bem. Esta é a verdadeira desgraça. Sim, sim. Tudo aquilo que a criatura humana faz, que é contrária ao bem proceder, ao bem-estar do outro, é uma desgraça, é um infortúnio real. Por quê? Porque vai ligá-la à lei de causa e efeito, que vai fazer com que ela tenha a obrigação de reparar. Vai levar para o mundo... Diga. Meu Diga. irmão, a irmã Mônica, ela colocou aqui. O meu medo é de não saber para onde eu irei depois da morte. Quer dizer, tu já está explicando, né? Tudo que tu falou está dentro desse medo dela. Mas se tu quiser explicar, conversar mais um pouquinho sobre... Porque ela colocou uma carinha até triste assim. Foi? Não. Veja só. Ó, para morrer bem, a regra é viver bem. Tá? Isso passa por uma resposta que está no Livro dos Espíritos. Ela colocou aqui, desculpa, que ela não tem medo de morrer. O medo é só de não saber para onde ela vai. É isso. Então, o que é que acontece? E aí passa por uma pergunta do Livro dos Espíritos, que a minha memória não grava o fato, mas as perguntas eu não sei. Mas é o seguinte, o que é o bem e o que é o mal? Aí o Espírito responde, bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, mal, tudo aquilo que é contrário a ela. Ou seja, se eu pauto a minha vida fazendo o bem, quando eu desencarnar, eu vou para um local de bem-aventuranças. Eu vou estar, como nós falamos antes, entre amigos, entre os benfeitores. É? Agora, se eu sou uma pessoa que pratica o mal, né, de uma maneira geral, e particularmente eu não consigo ser caridoso, aí eu não vou conseguir sair do mundo físico e ir para o mundo espiritual para ficar entre os bem-aventurados. E isto tem um detalhe, nós não somos, morremos, os corpos morrem, e o benfeitor nos espera do outro lado para nos indicar, você vai para aqui, você vai para ali, não. Quando nós desencarnamos, que tomamos a consciência que estamos desencarnados, nós somos que atraídos, somos atraídos magneticamente para o local que estamos afinados por questões vibratórias.
Então, não há que ter medo, porque o medo só faz dificultar. É fazer um mergulho em si próprio. Como Santo Agostinho falou, né? Todas as noites mergulho em mim mesmo e vejo se alguém não tem nada a reclamar de mim. Né? Então, é mergulhar. Se não fez, começar a fazer. Será que alguém tem alguma coisa contra mim? Foi o que eu fiz? O que é que eu preciso fazer para ir para um local seguro? Que é tudo que nós desejamos. Esquecendo todo o resto que eu falei. Só basta uma sentença do Cristo. Qual o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, que é semelhante a este, ao próximo como a si mesmo. Ou seja, se eu mergulho em mim, faço uma análise da minha vida e descubro que não estou amando a Deus sobre todas as coisas e não estou amando ao próximo como a mim mesmo, é começar a fazer isso a partir de agora. Porque o que eu fiz, eu já fiz. Eu não tenho como apagar aquilo que eu fiz. Agora, o que eu começo a fazer a partir de agora, isso vai apagar o que eu já fiz, me dando crédito para o futuro. Então, é retirar a ansiedade, retirar o medo e tornar-se um cristão. Porque independente do segmento religioso que nós tenhamos, que nós sigamos, o fundamental é ser cristão. E o que é ser cristão? Amar incondicionalmente. É bem verdade que o nosso nível... Diga. Diga. Isso tudo que tu falou, eu lembrei de um cara que eu sou super fã, que é Paulo de Tarso. E quando ele perguntou a Jesus, né? E que Jesus simplesmente disse a ele, vá, deixe tudo e me siga. E foi tão simples o que Jesus falou, mas para ele foi super pesado naquele momento, porque ele ia deixar, sabe? Aí fale um pouquinho disso, dessa passagem que eu acho muito, muito show de bola. Paulo de Tarso é um dos maiores exemplos do que a criatura humana consegue fazer. Ele era judeu, não é? Judeu. E veio para ser o seguidor exemplar do Cristo. Mas, por conta de algo que foge a toda a compreensão da humanidade, eu tenho um amigo que dizia o seguinte, a matemática de Deus, só ele sabe somar. Então, o que é que aconteceu? Paulo, na verdade, Paulo foi colocado como judeu, certo? Na classe social mais alta e com a responsabilidade de se tornar cristão. Olha que complicado. Como ele era judeu e era realmente super disciplinado, enquanto judeu, enquanto ministro do Sinédrio, agiu conforme eu era. Qual era a responsabilidade do pessoal do Sinédrio? Perseguir os cristãos. Enquanto pertencente ao Sinédrio, vou perseguir o cristão. Qual a minha finalidade? Prendê-los, matá-los. Perfeitamente normal. Sim. Poderia ter feito ao contrário? Não sei. A morte de alguns cristãos está na conta dele? Não sei, porque nenhum dos benfeitores falaram. Então, quando chegou o momento de se tornar cristão, o Cristo apareceu para ele. Só que a pergunta do Cristo é emblemática, né? Sim. Paulo, por que me persegues? Aí, voltando um pouco, ele exagerou na dose. Não é verdade? Sim. Não é? Porque se o Cristo pergunta para ele, por que me persegues? Então, a ideia não era perseguir, né? Aí a gente já entra na questão do acha, mas vale a pena achar. Né? Tá lá né? Kardec disse, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Nós não podemos ir de encontro àquilo que é claro, mas aquilo que traz reflexões, você tem a obrigação de pensar. Sim. Agora, não pode fugir do que o Cristo ensinou
e daquilo que nos impulsiona. Tá certo? Então, porque me persegue, tem alguma coisa aí que... Será que não... Ah? Bom, mas vamos voltar à parte que a história nos mostra. Quando chegou o momento dele fazer a parte que lhe cabia, o Cristo se apresentou e perguntou: por que você me persegue? E aí vem a parte fundamental da coisa. Não questionou absolutamente nada, não perguntou: eu te persigo? Observe. Eu te persigo? Não questionou, porque perseguia, ele sabia que perseguia, mas não questionou, simplesmente perguntou: Senhor, que queres tu que eu faça? Ou seja, enquanto estava como Paulo, ele não sabia o que é que tinha que fazer, se seguir ao Cristo ou se permanecer judeu. Uma questão educacional, ele foi treinado para ser judeu. Sim. Né? Então, quando ele ia para o mundo espiritual, que o Cristo aparecia, ele absorvia. Mas quando voltava para o corpo físico, ficava por conta de si mesmo. E aí, a formação judaica falava mais alto. Ele: não, eu sou judeu, a minha obrigação é prender e mandar executar cristão. Quando o Cristo apareceu, o que quer isso que eu faça? Que apacente o meu rebanho. Tá? Vá a Damasco e procure Ananias. Lá ele te dirá o que tens que fazer. O Cristo não disse o que tinha que fazer, não. Porque Ananias também precisava ser testado. Sim. Lembra? Precisava ser testado. Né? Procure que Ananias lhe dirá. E quando o Cristo apareceu a Ananias antes: Senhor, Paulo é perseguidor do cristão, ele vai nos matar. E aí o Cristo simplesmente: cure-o, este é um vaso escolhido por mim. Ananias não disse mais nada. Né? Mas foi testado. Ele tinha que fazer logo, né? Mas não, Senhor, como é que o Senhor quer que eu dê as vistas a alguém que vai nos matar? Cure-o, este é um vaso escolhido por mim. E depois que ele foi curado, era o cristão. E aí toda a história nós já sabemos. O que é isso? Responsabilidade e amor. E o detalhe: como ele agia enquanto judeu, agiu enquanto cristão. O mesmo rigor que ele se utilizava enquanto membro do Sinédrio, ele usou como cristão. Observe que os textos dele são textos gravíssimos. Né? Passou 40 dias no deserto. 40 dias foi 2 minutos. 2 minutos? Pronto, desculpa. Apareceu aqui o negócio. Paulo, eu me empolguei também. Né? Paulo é um grande exemplo a ser seguido. Sim. Os infortúnios são aqueles que o nosso egoísmo, nosso orgulho nos impõe. No mais é ter fé em Deus, porque tudo está no seu lugar, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado. Eu que agradeço, meu irmão, meu povo. E nós somos um vaso escolhidos pelo Cristo. Com certeza. Então vamos fazer valer isso. Vamos agradecer ao nosso Cristo. Hoje é dia de nossa mãe Obá, nossa orixá na Umbanda. E vamos encerrar agradecendo Mamãe Obá, Akiroie, Mãe do conhecimento, Mãe celeste do saber, força divina que nos alimenta, Akiroba, Akiroba, ye, Akiroba, Akiroba, ye. Mamãe Obá, Akiroie, Mãe do conhecimento, Mãe celeste do saber, força divina que nos alimenta, Akiroba, Akiroba, ye. Senhor Jesus, gratidão, mestre, gratidão por Oxalá, gratidão por mais esses ensinamentos, por essa oportunidade de estarmos juntos.